Quando uma pessoa cometia algum tipo de pecado e, arrependido, desejava ser perdoado, levava ao santuário um cordeiro, branco, sem mancha e sem defeito algum, e o apresentava ao sacerdote. O sacerdote então iniciava uma cerimônia para que os pecados daquele homem fossem perdoados. O pecador colocava as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessava os seus pecados. Assim, simbolicamente, os seus pecados eram transferidos para o cordeiro, que deveria ser sacrificado em lugar do pecador. Desta forma, o pecador era considerado justo e o cordeiro morria em seu lugar. Então, o próprio pecador sacrificava o cordeiro, cujo sangue era colocado no altar dos sacrifícios pelo sacerdote, que assava a sua carne. Assim, através deste sacrifício, o pecador tinha seus pecados perdoados e ele poderia voltar para casa tranquilo, perdoado por Deus. Era no dia 10 do 7º mês que ocorria a purificação do tabernáculo. Esse era um dia solene e de profunda reflexão para os israelitas. Era o único dia do ano em que se permitia acesso ao lugar santíssimo. E quem entrava lá era o sumo sacerdote. Através de um complexo de sacrifícios e ritos de manipulação do sangue, o sumo sacerdote realizava a expiação do santuário. Entre as cerimônias realizadas pelo sumo sacerdote, o ritual dos 2 bodes merece atenção. Tomava-se 2 bodes sem defeito, e mediante sortes, um seria para representar o Senhor e o outro para Azazel. As expressões para Azazel e para o Senhor sugerem contraste ou oposição entre os 2 bodes. O bode para o Senhor, tipificando a Cristo, era sacrificado e o seu sangue utilizado nos ritos de purificação do santuário. Concluídos os ritos de manipulação de sangue que removiam os pecados e impurezas do santuário, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode vivo, aquele cuja sorte recaíra para Azazel, confessava sobre o mesmo os pecados do povo e o despachava vivo para abandoná-lo no deserto. O bode para Azazel, um tipo de Satanás, cabe ressaltar, não era sacrificado e, portanto, efetuava uma expiação não sacrificial, não substitutiva. Era um veículo para a remoção dos pecados acumulado ao longo do ano no santuário e que representava a parte desempenhada por Satanás nos pecados de cada pessoa, parcela que agora volta para ele. No dia da expiação, Deus demonstrava a sua aversão e ódio ao pecado, depondo sobre o originador de todo o mal as responsabilidades que lhe eram devidas. Assim, Deus ensinava a todo o povo a sua aversão à transgressão e vindicava o seu caráter como Rei santo e misericordioso.
real. João viu o santuário celestial em vários momentos no Apocalipse e, inclusive, viu vários dos seus objetos, como o altar de sacrifícios, o candelabro e o lugar santo. De fato, em vários lugares, a Bíblia informa a existência desse santuário celestial, que é o lugar onde Deus mora. A lição mostrou que também havia um santuário na terra. Este santuário foi construído por Moisés de acordo com o modelo que Deus mostrou a ele. O modelo era o santuário que está no céu. Vimos que o santuário da terra era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Também vimos que haviam objetos no santuário que eram utilizados em suas cerimônias religiosas. Os objetos eram o altar de sacrifícios, a pia de bronze, a mesa com 12 pães, o candelabro de 7 braços, o altar de incenso e a arca da aliança, que guardava os 10 mandamentos e era coberta por uma tampa de ouro chamada propiciatório. Ao estudarmos esse tema, vimos que as pessoas que trabalhavam no santuário eram chamadas de sacerdotes, e o chefe deles era o sumo sacerdote. Eles realizavam cerimônias religiosas todos os dias, que eram os sacrifícios de cordeiros e as orações de intercessão pelo povo. Mas também havia uma cerimônia religiosa que só acontecia uma única vez ao ano, e era realizada apenas pelo sumo sacerdote. Esta era a cerimônia do dia da expiação. Finalmente, vimos que tudo o que acontecia no santuário era uma figura, uma espécie de representação de Jesus que ainda viria. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir da morte de Jesus, o antigo santuário terrestre perdeu seu valor e não precisamos mais sacrificar cordeiros porque Jesus já morreu por nós. Portanto, o santuário da terra não existe mais. Porém, o santuário do céu existe ainda e a cena do juízo ocorre lá, no santuário celestial. Na próxima lição, iremos entender melhor esse assunto e descobriremos a data do juízo e o início do tempo do fim.